Boa noite, meus irmãos, novamente. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Então, a gente está um pouco espalhado, porque eu sei que está calor, mas eu peço que a gente tente manter a nossa atenção, né, e não se distrair. Se você quiser virar para o irmão do lado, diga, não converse comigo, fique à vontade, para que a gente possa ouvir apenas o Senhor, né? Porque o cansaço do dia, o calor já são distrações bastante complicadas que a gente já tem que lidar. Hoje nós vamos, então, à noite para a nossa quinta mensagem no livro de Jó. E nós vamos passar, meus irmãos, por todos esses capítulos de diálogo entre os seus amigos e Jó, porque obviamente não teríamos tempo, então nós vamos pular para perto da conclusão e vamos para o capítulo 40, aonde nós vamos ter, na verdade, um diálogo agora do Senhor a Jó. Muita coisa já aconteceu e eu realmente lamento que a gente não possa passar por tudo, mas você, como leitor da Palavra de Deus, já conhece a história, sabe que nesses últimos capítulos o Senhor tomou a palavra para colocar Jó, digamos assim, no seu devido lugar. Apesar, meus irmãos, do exemplo louvável que este homem é, exemplo que inclusive levou o Senhor a, digamos assim, apostar em Jó contra as iniciativas de Satanás, isso não significa que este homem era perfeito. E tanto é que nós vamos experimentar agora parte dessas repreensões, e amanhã de manhã nós vamos ver o desfecho do livro de Jó no capítulo 42, em um texto maravilhoso. Então, o nosso texto começa com o Senhor, e a expressão do versículo 1 mostra que é uma continuidade daquilo que Deus já vinha tratando com Jó. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. E aí Jó responde ao Senhor. Versículo 4: sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Grande parte, meus irmãos, do que nós lemos nos capítulos anteriores tem a ver com a grandiosidade do Senhor. De fato, Deus pergunta a Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu contei as areias do mar, as estrelas do céu e assim por diante? Onde você estava, onde eu fiz tudo aquilo que só eu posso fazer? Então, Deus trata com Jó aquilo que é óbvio, mas ele precisa ser lembrado. Como a gente bem sabe que Deus é Deus e o homem não é, e que os lugares, os papéis são bem claros nessa relação. Então, Jó se viu questionando Deus algumas vezes, inclusive injustiçado, como a gente viu na mensagem anterior, e Deus, depois de deixar todo o diálogo com seus amigos transcorrer, Deus repreende os amigos de Jó, mas também coloca Jó no seu devido lugar. Nós vamos ter apenas 2 lições, irmãos, no nosso texto de hoje. A primeira é a seguinte: uma vida piedosa deve compreender o seu lugar diante da soberania de Deus. Uma vida piedosa precisa entender, compreender o seu lugar diante da soberania de Deus. A pergunta do Senhor, repetindo, é: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Deus coloca Jó contra a parede, digamos assim. Deus coloca Jó no canto dizendo: olha, mostra aí se você tem condição, se você tem possibilidade de me repreender, de questionar, de duvidar daquilo que eu estou fazendo, diante de tudo aquilo que eu coloquei. E a gente, como eu falei agora há pouco, precisa lembrar, meus irmãos, que o que Deus faz com Jó é lembrar dele daquilo que eu gosto de chamar do currículo de Deus. E nós poderíamos usar os mesmos argumentos que Jó coloca neste livro, porém, eu gosto mais, meus irmãos, de lembrar do que Deus tem feito na minha história. E eu quero desafiar você esta noite a usar do mesmo artifício, porque nós poderíamos fazer uma repreensão do Senhor para cada um de nós e dizer: olha, sou eu que fiz aquilo naquele ano, sou eu que fiz aquilo na sua vida lá em 95, sou eu que fiz isso na sua vida este ano que mal começou. E Deus lembrar-nos do seu currículo, do seu histórico e de tudo aquilo que Ele fez conosco, porque nós começamos a perceber que, apesar dos nossos questionamentos,
o nosso Deus não ficou velhinho, não ficou fraco, a bateria não descarregou, ele não tirou férias, ele não ficou, digamos assim, incompetente no seu trabalho, na sua tarefa, muito pelo contrário. Ele continua fazendo tudo com absoluta perfeição. Então, quando é confrontado, quando é colocado, irmãos, no canto, nesse último questionamento do Senhor, culminando tudo que Deus falou até agora, qual é a resposta de Jó? Sou indigno. Eu não acho, meus irmãos, que Jó não sabia disso antes. É porque nós temos, irmãos, esta contradição de comportamento na nossa vida. Qual contradição? Ela fica muito clara nas letras das canções que nós cantamos. Como, por exemplo, na letra da canção que nós acabamos de cantar. Eu conheço a canção já há algum tempo, coloquei no grupo da igreja há vários meses atrás, não sei quem a conheceu lá pela primeira vez, e ela está recheada de verdades que estão presentes no livro de Jó. A W. Tozer, esse famoso homem do passado, né, morreu no século anterior apenas, ele dizia que os cristãos não mentem. Eles vão para a igreja e eles cantam. Eu sei, irmãos, a gente não gostaria de ser assim contraditório. A gente gostaria de cantar nosso Deus é soberano e ele de fato ser absolutamente soberano na nossa vida. Nós gostaríamos de cantar palavras de dedicação, toma o teu lugar, mas nós estamos o tempo todo como se fosse lá o trono do Senhor está lá, e a gente está o tempo todo tentando destacar, conseguir um pedacinho para sentar ali no trono e dividir com ele. Metaforicamente, é claro, que a gente não tem condição de ir até o trono do Senhor, mas no sentido de que a gente quer disputar o lugar. Tem uma cantora americana, popular, mas supostamente ela é cristã também, que ela ficou famosa por uma música chamada Jesus Toma o Volante. Literalmente esse é o nome da música, né? Jesus Take the Wheel. Jesus toma o volante. E a ideia, é claro, é que eu devo ir para o carona e o Senhor tomar o lugar, né, do volante. Só que você já andou com alguém de carro que a pessoa fica dando pitaco o tempo todo na sua direção? Tem gente que já está olhando para o lado, mas enfim, eu não quero criar quizumbas matrimoniais aqui hoje. Dizem que tem alguns carros que já vêm com um acessório de GPS com Alexa, né, junto, né? Fica dizendo, olha, cuidado com o sinal, diminui, olha aí, olha aquele... E aí fica falando o tempo todo, né? Mas enfim, nós somos assim com o Senhor na nossa vida. A gente fica dando pitaco e a gente é esse GPS, né? Esse Waze para Deus, dizendo como Ele deve fazer na nossa vida, como Ele deve dirigir a nossa vida. Na música O Evangelho, do grupo Logos, ele fala que antigamente Deus era soberano, hoje as pessoas dizem a Deus como Ele tem que ser. A música está se referindo, irmãos, de maneira bem objetiva, é claro, bem direta, né? Sem nenhuma máscara, a essas igrejas onde o evangelho tem se trocado por eu determino, eu falo isso, eu quero aquilo, né? O Senhor vai acontecer, não é verdade? E a gente fica todo orgulhoso de que pelo menos eu não estou nessas igrejas. Mas, irmãos, muitas vezes isso acontece no nosso íntimo. Nós não precisamos de pregadores que fiquem dizendo eu determino, eu declaro, né? eu faço isso, eu profetizo, isso e aquilo. Porque a gente faz isso no nosso coração. Então, quando Jó diz, sou indigno, é como se ele estivesse se lembrando de algo que ele sabia que ele era, mas aparentemente nos últimos tempos, desde que tudo isso começou no capítulo 1, ele foi levado a esquecer. Por quê? Por causa da provação. No olho do furacão, no cerne do problema, a gente começa a esquecer das coisas mais simples e básicas da vida. Não é no momento do nervosismo que a gente dá uma palavra atravessada para alguém? Você já fez isso? Eu já fiz. No momento da chateação, do nervosismo, você levantou a voz, falou uma grosseria com o cônjuge, com o filho, com o pai, com a mãe. Aliás, eu já fiz isso com o pai e minha mãe, quando a sobrancelha ergueu, eu queria comer as minhas palavras. Mas aí já foi, né? Galinho novo, testosterona é uma coisa nova que a gente está lidando e você, como é que o Petrônio fala? O pescoço endureceu ali naquela hora. Você quer engolir as palavras, mas aí já foi, né?
aí já vem a havaiana de pau voando na sua direção, assim, a coisa temerosa. Mas não tem mais jeito, por quê? O olho do furacão, irmãos, ele rouba a nossa sensatez, infelizmente. E Jó, eu acredito, pressionado, irmãos, por essa situação terrível que ele está passando, tá? Eu digo para vocês, irmãos, só a perda dos seus filhos, para mim, já beiraria a loucura. Porque não é um, não são dois, nem três, são uns 10, de uma vez só. Então, para cada um de nós que já perdemos filhos, quer seja na gestação ou depois, são 10, de uma vez só. E tem todo o resto que a gente já sabe, os bens, a saúde. Então, esse homem, meus irmãos, tá difícil. E todas as possibilidades que nós vimos nas outras mensagens, de sucumbir diante dos pesos, de não aguentar as pessoas ao seu redor falando dessa ou daquela maneira, não estamos passando pano para Jó e nem para nós, mas é compreensível. Portanto, ele precisa ser lembrado disso e pergunta, como posso responder-te? Então, ponho a mão sobre a minha boca. Eu vou me calar, porque qualquer coisa que eu fizer ou falar não vai fazer sentido diante daquilo que agora estou compreendendo sobre o Senhor. Uma vida piedosa, irmãos, que nós queremos ter, vai precisar compreender os papéis nossos e do nosso Deus. Qual é o grande desafio? Talvez não seja uma prova, mas qual é o grande desafio que você tem na sua vida hoje? Deus está demorando a responder? A oração parece que está sendo um processo longo demais, na sua opinião, para o que você gostaria que Deus fizesse? Pois bem, você não determina o tempo em que Deus vai agir. Nós não determinamos o tempo em que Deus vai resolver o nosso problema. Aliás, a gente não determina nem se Ele vai resolver como nós queremos. Este é o papel de servo. Esse é o papel realmente daquele que está submetido ao Senhor. No Antigo Testamento, o Senhor lamenta que a mula sabe quem é o seu dono, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não faz aquilo que deveria fazer. O meu povo segue sua própria vontade, aquilo que deseja. E nós precisamos ser lembrados, irmãos, constantemente dessa necessidade de nos colocar no nosso lugar, diante da soberania de Deus. Então, diante dessa constatação de Jó, que bênção, que bom que ele está chegando quase lá. No verso seguinte, no verso 6, ele continua, o Senhor, falou a Jó do meio da tempestade. Prepare-se como um simples homem que é, e eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus? A sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira para que olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-os todos juntos no pó e cubra os rostos deles no túmulo. Você está percebendo o que Deus está fazendo aqui? Ele começa a conversar com Jó e diz, olha, eu vou lhe colocar no seu lugar como homem, vou lhe fazer perguntas e, vamos lá, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Não foi isso que a gente falou, irmãos, ontem? Ou aliás, perdão, hoje de manhã? Que a gente começa a questionar a justiça de Deus. Porque a resposta que ele está dando, ou o curso de ação que ele está permitindo, não é o que eu queria. Senhor, quando eu entrei nesse negócio de seguir a Jesus, eu achei que ia ser uma maravilha. Nossa, eu vim para a igreja, que alegria, que bom, que bênção. Mas aí eu descobri algumas coisas na minha vida que tem que mudar. Eu descobri algumas coisas na minha vida que não pode continuar da mesma maneira. Por quê? Porque a igreja impôs? Não. Porque Deus falou com a pessoa através da palavra, tem que ser diferente. E aí a gente, peraí, não era assim. Não era assim que eu queria. Não era dessa maneira. Você vai questionar a justiça de Deus? E aí Deus desafia Jó. Olha só, adorne-se de esplendor e glória. Vista-se de majestade e honra. Sabe o que isso aqui parece, meus irmãos? Sabe aquelas crianças que você chega em casa, obviamente uma menina, né? E a mamãe chega em casa e ela está vestindo aquele salto alto, que na verdade para ela é um salto normal, porque o pezinho dela só cabe na parte plana, né?
Está com o vestido da mamãe, todas as joias que ela conseguiu encontrar e bijuterias, e a cara que está parecendo mais o Coringa do que qualquer coisa, né? Porque passou um pó e rabiscou de batom, porque está querendo ser como a mamãe. Ou o menino que chega em casa, está arrastando o sapato do pai para lá e para cá, né? Segurando a calça, botou o paletó, sabe lá Deus o quê, porque quer ser como o papai. Não cabe. Não combina, não está no tamanho certo. Agora você pega, irmãos, essa ilustração, essa visão, e multiplica a milionésima potência. É isso que Deus está desafiando Jó, um simples homem. Está desafiando a derramar a fúria da sua ira. Está desafiando a humilhar o orgulhoso, a humilhar o ímpio, enterrá-lo no pó e assim por diante. E aí Deus vai mais adiante e ele vai trazer aqui o animal chamado behemote. Há muita discussão sobre o que é o behemote. Vai desde o hipopótamo, apesar do hipopótamo ter uma palavra específica para isso no hebraico, então provavelmente não é, até provavelmente um animal que nós chamamos de pré-histórico, porque a tia da escola falou que é pré-histórico, né? A Bíblia discorda disso. Então, nós entendemos que não existiu esse período há milhões de anos atrás e depois os mamíferos vieram. Não. Répteis e mamíferos conviveram, inclusive os dinossauros. Dá um entendimento que aqui é um grande animal, um grande réptil herbívoro. Que seja, porque diz aqui que ele tem lombos grandes, mas come capim como boi. Sua cauda balança como cedro, como uma árvore. Não há muitos animais que tenham uma cauda desse tamanho. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados, tarará. Mas aí diz, meus irmãos, que ele foi criado pelo Senhor. Versículo número 15. Eu criei. Então Deus está falando para Jó, faz aí igual. Faz o que eu fiz. Como questionar um Deus que pode fazer coisas que estão completamente fora do nosso alcance? Esta carteirada, irmãos, que Deus está dando em Jó, tem o objetivo de mostrar a ele, eu posso, diz o Senhor, ou comunicaria o Senhor aqui, eu posso fazer o que for necessário. Nada vai fugir do meu controle. Então você está aí, Jó, tentando me trazer um roteiro do que eu deveria fazer. Você está aí tentando interagir, né? Senhor, se eu pudesse dar uma ajuda aí no que o senhor tem que fazer, Jó, eu não preciso. Olha o que eu já fiz. Eu não preciso da sua ajuda. Eu posso cuidar de tudo absolutamente sozinho. E ele vai continuar falando sobre o behemote depois. Ele continua dizendo que ele se deita sobre os lotos, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos escondem a sua sombra. E aí no versículo 24, para terminar, ele poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em uma armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Então, provavelmente não era um hipopótamo, porque ele pode sim ser capturado, o ser humano não é muito fácil, mas consegue. Então, certamente é um animal muito maior. E Deus está dizendo, eu criei e eu posso fazer o que eu quiser com ele. Você não consegue. Porque você é pequeno, porque você é limitado. Para você notar, meus irmãos, esses últimos versos, nossa segunda lição é a seguinte, uma vida piedosa deve suportar o questionamento de Deus diante de suas limitações. O que nós queremos aprender com isso aqui, irmãos? Que Deus vai trazer sobre nós a realidade de quem nós somos. Que o Senhor vai trazer diante de nós, quando nós estivermos diante de lutas e problemas e provas, a realidade da nossa pequenez. Que Ele vai nos questionar e mostrar as nossas limitações. Porque provavelmente o nosso coração já pensou em uma alternativa melhor das coisas que estão fazendo. Mais de uma vez nos anos de crescimento dos nossos filhos, mais de uma vez eu fiz uma oração extremamente, alguém diria bonita do ponto de vista, poxa, que pai, né, tal, mas extremamente tola do ponto de vista espiritual. Eu questionava quantas vezes nossos filhos ficassem doentes, e alguns deles ficaram muitas vezes. Alguns deles eram internados várias e várias vezes, às vezes mais de uma vez por mês. E mais uma vez eu me lembro, meus irmãos, com um deles no colo e orar ao Senhor que Ele tirasse a doença da criança e colocasse em mim. Como eu disse, então, provavelmente você vai dizer assim, que coisa bonita, né, esse pai e tal. Mas espiritualmente, que coisa tola.
Porque eu poderia ouvir Deus, irmãos, em retrospecto falando para mim, entendi, então eu errei, né? Era você que tinha que ficar doente, aparentemente, e não a criança. Eu errei. Que tolo eu sou, diria o Senhor. Por que eu não pedi a você a sua opinião antes? Provavelmente você tinha uma ideia melhor. E assim, meus irmãos, que Deus, ironicamente, nos responde toda vez que nós queremos apresentar algo melhor. Os discípulos fizeram isso. O Filho do Homem vai a Jerusalém para morrer, certo? O que disse Pedrão? Senhor, de maneira nenhuma. Eu fico pensando, irmãos, Pedro, depois, né? Depois de Pentecostes e tal, pensando nesse evento, pensando nesse diálogo. Eu não acho que Pedro, meus irmãos, era o tipo de pessoa que gostava de contar apenas vantagens. Por exemplo, quando ele sentava para contar sobre os seus dias andando com Jesus, e as pessoas perguntavam, Pedro, ancião, conta alguma coisa do seu tempo com Jesus. Mas teve uma vez, inclusive, que eu falei que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe o que ele disse? Eu acho, meus irmãos, que ele usava suas próprias mancadas também, e ele contava para as pessoas no dia em que Jesus o chamou carinhosamente de quê, irmãos? Satanás. Para trás de mim, Satanás. É da onde vem a frase latina, vade retro. Para trás de mim, Satanás, que a gente ouve aí falando, né? Jesus, carinhosamente, com o seu grande amigo Pedro, porque ele estava sugerindo que Jesus não devia morrer, não devia ir para Jerusalém e que isso não deveria acontecer com ele. Eu sei, meus irmãos, que nós já lemos uma passagem como essa e fica pensando assim, rapaz, quase 3 anos andando com Jesus, não aprendeu nada não. E se eu pensar assim, é capaz de Pedrão vier aqui e dizer assim, 44 anos com Jesus, e você não aprendeu um monte de coisa. Para mim. E nós precisamos ser lembrados das nossas limitações. Daqui a 2 meses, irmãos, a nossa igreja completa a sua, vamos dizer, maioridade plena, né? 21 anos de plantação e logo depois, 3 dias depois, 19 anos de organização, certo? E, obviamente, nós temos pessoas aqui que estão há semanas, há meses e há alguns poucos anos. Estou sendo bombardeado aqui. Pessoas que estão aqui há apenas alguns anos, mas nós temos algumas pessoas que estão há uma par de anos. Alguns dos rostos aqui, que agora já me acompanham nas cães, cabelos grisalhos, eu me lembro ainda lá naquele prédio da Villeroy, do lado da OAB. Alguns depois que chegaram no prédio lá perto do terminal. E se a gente for contabilizando, nós temos aí 18 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás. E eu sei também que grande parte dessas pessoas já chegaram conhecendo o Senhor. E será, meus irmãos, que a gente continua questionando a Deus e Ele questionando de volta, quem é você? E apesar do nosso longo tempo andando com Ele, nós continuamos imaturos e achando que a gente sabe mais. Achando que a gente tem uma melhor ideia sobre como isso aqui deve acontecer. O fato é, meus irmãos, é que as nossas melhores ideias geralmente são para eliminar a dor, o sofrimento, o desafio do que Deus está autorizando sobre a nossa vida. Dificilmente a gente chegaria, Senhor, olha só, a minha vida está muito fácil. Está tudo maravilhoso. Está tudo colorido. Está tudo florido. Eu tenho aqui uma lista de dificuldades que eu fiz ontem à noite que eu queria lhe passar. Não, isso a gente não procura Deus para dar essas sugestões. As nossas sugestões são como tornar a nossa vida mais fácil. Como tornar a nossa vida do nosso jeito, como nós queremos. E aí na lista vai, não, a minha esposa vai ser desse jeito, o meu esposo vai ser daquele, os meus filhos vão mudar nisso, nisso, nisso e nisso. E aí também inclui a sogra, o sogro, o pastor, a irmã da igreja, o irmão da igreja, o patrão,
Quem é que fica ausente nessa lista de mudanças que nós gostaríamos que Deus fizesse, irmãos? Eu! Porque eu sou perfeito, né? O problema são os outros. E eu tô aqui, meu senhor, 3 vias, 3 cópias, reconhecido cartório. É só o senhor assinar aqui embaixo para que as pessoas mudem, para que a minha vida fique melhor. E aí o senhor vira para a gente e diz: quem é você? Prepare-se como um simples homem que você é. E eu farei perguntas e você me responderá. Esse, meus irmãos, é um dos últimos pontos de questionamento do Senhor, porque ele está chegando finalmente com Jó, aonde Jó deveria estar. Amanhã nós vamos ver por que tudo isso aconteceu. Nós vamos ver como o nosso Deus não dá ponto sem nó. Deus não faz as coisas porque está entediado. Deus não desafiou a Satanás, lá no capítulo 1 e no capítulo 2, porque ele estava entediado, porque não tinha o que fazer. Ele não fez porque ele estava querendo... Satanás, inclusive, nem é importante nessa situação. Ele não fez isso por causa de Satanás. Ele fez isso por causa de Jó. E claro, por causa da sua própria glória. Nós vamos ver, meus irmãos, como é importante que tudo isso tenha acontecido. Como é importante que isso aconteça nas nossas vidas. Para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender. No Salmo 119, existem 2 versículos ali por volta do final do 60 e pouco, início do 70 e pouco, eu vivo esquecendo o número exato, em que eu vou parafrasear, os 2 falam praticamente a mesma coisa. Lá o salmista diz o seguinte: foi bom para mim ser afligido, porque hoje eu obedeço a tua lei. O outro versículo vai falar praticamente a mesma coisa, mudando uma palavra ou outra. Esse é o resumo, meus irmãos, do porquê o livro de Jó existe. O sofrimento não é à toa. O sofrimento tem um grande papel na vida piedosa, na vida de proximidade com o Senhor, na vida de dependência do Senhor, na vida que começa a servir a Deus por Deus, não pelas coisas que Ele dá, que começa a servir a Deus por cada pessoa dEle e não por absolutamente nenhuma bênção que possamos receber dEle. Por quê? Porque quando esta vida terminar, irmãos, absolutamente todas as bênçãos que o Senhor nos der aqui, conquistas, diplomas, cargos, bens, o que for, fama, se você for um desses também, absolutamente tudo vai ficar para trás. Tem um pregador famoso que diz assim: me parece que para alguns o céu vai ser extremamente enfadonho, porque todas as coisas que ele gosta não estarão lá. Pesado, né? Mas o Senhor vai estar. Então ele precisa se transformar ou ser realmente, irmãos, o principal, o mais importante na nossa vida. E para tanto, esse exercício de entender o nosso lugar diante da sua soberania, esse exercício de ver as nossas limitações questionadas, é algo extremamente abençoador para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento com Ele. Porque em todo relacionamento, quando as pessoas não sabem os seus papéis, geralmente dá ruim. Entre os cônjuges, ninguém sabe quem é A e quem é B. Entre pais e filhos, quando há uma inversão de papéis, e em qualquer outro ambiente humano, como seria diferente se eu não entendesse o meu lugar diante do meu Deus? Ele sabe o lugar dele. Eu que às vezes confundo. Quem sou eu? Onde eu devo estar? O que eu devo falar? E o que eu devo fazer? Amém. Deus querido, muito obrigado porque neste ponto nós não temos que lidar com alguém que seja variável, alguém que seja mutável. Muito pelo contrário. Tu és o mesmo sempre. E o teu lugar e a tua posição em nossas vidas é extremamente claro. Portanto, ó Deus, o problema somos nós. Tal como Jó, nós por um momento esquecemos quem nós somos.
E as palavras saem, nós queremos engoli-las. Porque muitas vezes elas não são apenas um desabafo, mas são a expressão de quão equivocados nós estamos ao enxergar o nosso lugar, o nosso papel. Portanto, obrigado, Deus, mais uma vez por um texto que nos mostra quem Tu és, aponta as nossas limitações para que nós possamos, a partir daí, nos relacionar com o Senhor da maneira como precisamos e devemos. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.